Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais complexos e, olha, mais debatidos da psiquiatria, a esquizofrenia. Mas calma, não vamos só repassar a definição de livro. A gente vai explorar uma crítica bem forte, uma que sugere que a esquizofrenia, do jeito que a gente conhece, talvez seja mais um mito do que uma doença de fato comprovada. Vamos começar a desemaranhar essa ideia. A pergunta, o que é esquizofrenia, parece simples, né? Mas a resposta mexe com a vida de milhões de pessoas e sustenta toda uma indústria farmacêutica. Para a gente entender por que essa resposta é tão polêmica, primeiro a gente precisa saber o que a psiquiatria oficial estabelece como diagnóstico. Então, vamos começar pela base, né? Pelos critérios que os profissionais usam para chegar nessa conclusão. Funciona assim. De acordo com o manual de diagnóstico, uma pessoa precisa ter pelo menos 2 desses 5 sintomas por um tempo considerável. E aqui está o ponto crucial. Pelo menos um desses sintomas tem que ser daquele trio principal: delírios, alucinações ou discurso desorganizado. Os outros 2 possíveis são um comportamento muito desorganizado e os chamados sintomas negativos, que é basicamente a ausência ou diminuição de comportamentos que a gente considera normais, como apatia ou falta de expressão. Ok, agora que a gente tem a definição oficial na mesa, vamos virar o jogo completamente. A fonte que a gente está analisando aqui traz uma ideia bem desafiadora, resumida nessa frase: o mito da doença mental. E aqui está o pulo do gato dessa crítica. O argumento é que a esquizofrenia não é tratada como uma hipótese científica que precisa ser testada, mas sim como um símbolo sagrado, quase um artigo de fé da psiquiatria. Uma verdade que sustenta a profissão, mesmo sem ter uma base biológica que comprove isso. A partir de agora, a gente vai analisar os argumentos que sustentam essa crítica. Argumentos que tentam desmontar os próprios alicerces do diagnóstico. O primeiro argumento vem do psiquiatra Thomas Szasz, e ele afirma o seguinte, abre aspas, ninguém demonstrou até hoje que o pretenso síndrome clínico chamado esquizofrenia esteja sistematicamente correlacionado com lesões histopatológicas no cérebro dos esquizofrênicos e só dos esquizofrênicos. Traduzindo, é diferente de um tumor ou um AVC. Não existe uma lesão específica no cérebro, uma assinatura física que possa ser encontrada sempre em todos os pacientes com esse diagnóstico e apenas neles. E essa ideia não é só de críticos externos, não. O próprio Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos teria afirmado que não é possível validar um diagnóstico de esquizofrenia. Não existe um teste que possa, independentemente, confirmar que o indivíduo assim é de fato esquizofrênico. O que isso quer dizer? Que se não tem uma lesão física para procurar, não tem exame de sangue, não tem ressonância magnética que bata o martelo. O diagnóstico continua dependendo da interpretação do comportamento de alguém. A crítica também olha para trás, para a história. O argumento é que, se examinarmos a história inteira da psiquiatria, descobriremos que as teorias biológicas da doença mental não se saíram melhor nem pior que as teorias psicodinâmicas. Ou seja, nem as teorias focadas no inconsciente, nem as focadas no cérebro conseguiram provar seu ponto. Nenhuma escola de pensamento chegou com uma resposta definitiva sobre a causa da esquizofrenia. Aqui, a crítica mira no próprio manual de diagnóstico, o DSM. A fonte diz que, às vésperas do lançamento da 5ª versão do DSM, inúmeros autores vieram a público reconhecer que, em nome da confiabilidade, foram abandonados vários critérios diagnósticos ainda extremamente úteis e válidos para a investigação dos processos esquizofrênicos. Basicamente, na tentativa de garantir confiabilidade, ou seja, que 2 médicos diferentes deem o mesmo diagnóstico para a mesma pessoa, o manual teria sacrificado a validade, deixando de lado critérios que talvez fossem mais precisos para entender o que realmente acontece com alguém. Agora, a análise muda um pouco. Deixa as citações e vai para perguntas diretas. Vamos pegar um critério central: discurso desorganizado. A pergunta é, desorganizado em relação ao quê? Quem é que define qual é o padrão de um discurso organizado? Isso abre toda uma discussão sobre subjetividade. O que para o médico parece desorganizado, para outra pessoa pode ser só um jeito poético ou metafórico de se expressar. E essa aqui talvez seja a pergunta mais provocadora de todas. Se um delírio é uma crença fixa que não muda mesmo com evidências contrárias, o que acontece se a gente aplicar essa mesma definição aos críticos da psiquiatria? A crença firme de que a crítica é válida seria então um delírio? Essa pergunta usa a própria lógica do diagnóstico para colocá-la em xeque. E é assim que a gente chega no ponto central do argumento. Se não existe um teste biológico e se os critérios são baseados em interpretações subjetivas, o diagnóstico se torna, segundo essa linha de pensamento, muito mais uma questão de crença no sistema do que de uma evidência científica que não dá para contestar. E a gente encerra com essa inversão final, que é muito poderosa.
A fonte nos deixa com a pergunta: se a definição de delírio é uma crença fixa, não passível de mudança à luz de evidências conflitantes, e se a prova biológica para a esquizofrenia é tão frágil, os psiquiatras não seriam os primeiros que deveríamos olhar com desconfiança? Uma questão que, sem dúvida, abala as fundações da psiquiatria moderna.